Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 8. Este salmo é um salmo de Davi e é um hino de louvor a Deus. Salmo 8. Nós leremos todos juntos este salmo ao mestre de canto, segunda melodia, Os Lagares, salmo de Davi. Leiamos o que está registrado na palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, este é um hino registrado por Davi, e ele é um hino por conta da sua estrutura. Ele inicia e finaliza adorando ao Senhor. É evidente que o seu conteúdo também adora e louva o Senhor. Davi aqui, ele está proclamando aquilo que recebeu por revelação de Deus. Ele recebeu este hino do Senhor e, portanto, o registrou. Nele, Davi está surpreso, falando a respeito da majestade de Deus. Esse é o tema deste salmo, a majestade de Deus. E embora nós não conheçamos o contexto exato em que Davi escreveu este salmo ou cantou este hino, quando nós olhamos para os salmos anteriores, o que é perceptível é que Davi registra esse hino logo após uma sequência de salmos de lamento. Os versículos 3 a 7 formam uma sequência de salmos de lamento. Salmos de lamento, geralmente, são orações em que o salmista ele mostra para o Senhor a sua condição adversa. Se você olhar o Salmo 3, Davi fala que seus adversários estão aumentando. E, sucessivamente, no Salmo 4, 5, 6 e 7, ele sempre está depositando queixa diante do Senhor. E sempre no final do Salmo, Davi adora ao Senhor, desses salmos de lamento. É por isso que o versículo 17 do Salmo 7 diz assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Veja, mesmo em meio a salmos de lamento, Davi consegue adorar o Senhor. Mas especificamente depois de uma série de salmos de lamento que Davi registra o Salmo 8, que é um hino de louvor a Deus, que fala da majestade de Deus. Isso nos mostra que, em meio à perseguição, a calúnias e ao sofrimento presentes na vida de Davi, ele consegue ainda ver a boa mão de Deus, não apenas agindo em favor dele, mas sustentando todas as coisas. E ele então ergue esse cântico de louvor. Fica claro na leitura deste salmo, meus irmãos, que Davi ele tem um profundo senso da majestade do Criador. Ele observa a criação e ele então adora ao Senhor por sua majestade. Mas, ao mesmo tempo, Davi se surpreende ao perceber a posição que o Criador conferiu ao homem, a dignidade que o próprio Deus conferiu ao homem. Nós
podemos fazer um exercício para bem entender este salmo, como o fiz quando na exposição do Salmo 133, que é ler alguns poucos versículos que resumem a ideia central deste salmo. E a ideia central deste salmo, de acordo com a sua estrutura do texto, ela pode ser encontrada na primeira parte do versículo 1, no versículo 5 e no versículo 9. E a ideia central dele lida seria assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Fizeste-o, o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja como nesta leitura nós vemos a adoração a Deus em primeiro lugar, depois o homem sendo colocado aí como coroa da criação e depois, mais uma vez, adoração ao nome do Senhor. Isso pode gerar em nós algum senso de soberba, pensarmos que somos especiais demais. E, de fato, uma aplicação inicial deste salmo nós devemos ter consciência de que somos feitos imagem e semelhança de Deus. Não apenas você é feito imagem e semelhança de Deus, como o seu irmão também é feito imagem e semelhança de Deus. Portanto, não se autodeprecie e também não deprecie o seu irmão. Contudo, não se coloque numa posição muito elevada. Você não é Deus, você é apenas imagem dele. Você foi criado para um propósito. Você não é o Senhor Todo-Poderoso. O salmista, ele inicia o salmo e finaliza o salmo dizendo que o Senhor majestoso é digno de louvor em toda a terra, porque o nome dele é magnífico em toda a terra. Perceba que tanto no versículo 1 quanto no 9, a palavra Senhor é repetida. A primeira vez que ela aparece em letras maiúsculas e a segunda vez apenas com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. A primeira ocorrência aí de Senhor, toda em maiúscula, é a tradução do nome de Deus, o tetragrama, que nós conhecemos como Iavé, ou Javé, ou Jeová. É o nome pelo qual Deus se revelou em Êxodo 3,14, quando ele diz: Eu sou o que sou. Esse é o nome da aliança de Deus com o seu povo. E a segunda ocorrência da palavra Senhor, apenas com o S maiúsculo, é a tradução do termo Adonai, que é um dos termos mais comuns e mais repetidos em todo o Antigo Testamento para a designação de Senhor. Significa governador, significa dono, aquele que comanda. Então, enquanto a primeira ocorrência de Senhor aponta para o nome pactual de Deus, a segunda ocorrência aponta para a sua autoridade, para a sua soberania. É como se Davi estivesse dizendo assim: ó Iavé, nosso Adonai. Na nossa tradução, as palavras são apenas Senhor e Senhor, mas no hebraico existe essa diferença. E Davi está fazendo isso para se referir a diferentes características de Deus. Essas expressões utilizadas por Davi mostram que Deus é aquele que reina em todos os lugares. É aquele que criou todas as coisas e por isso o nome dele é magnífico em todos os lugares. Mas ele não é um Deus distante que criou todas as coisas. Ele é chamado pelo seu nome pactual, por Iavé, porque ele é um Deus que se relaciona com o seu povo e com a sua criação. O texto, ele não só inicia assim no versículo 1, como ele finaliza assim também no versículo 9, nos dando aqui uma implicação inicial, pelo menos uma implicação inicial, que este salmo é um lembrete que nós devemos continuamente render graças ao Senhor, porque ele é magnífico, porque ele é majestoso. Veja, queridos, que aqui nós estamos falando de um salmo escrito por Davi, que foi rei de Israel. Mas nesse período, se você pensar aí, tenta rememorar o seu conhecimento bíblico, Israel não pregava o evangelho fora dos limites geográficos. E o que o texto está dizendo aí? Em toda a terra. Não é sem razão que o salmista faz isso. Davi, inspirado por Deus aqui, está registrando uma realidade que só seria vista no Novo Testamento, quando em toda a terra todos os povos adorariam ao Senhor.
Mas veja, ele é digno desta adoração e deste louvor. E esse salmo precisa ser um lembrete para nós, de que nós precisamos constantemente louvar e adorar esse Deus majestoso. Louvar, meus irmãos, e adorar esse Deus nada mais é do que reconhecer a sua soberania, confessar e exaltar quem Ele é na nossa vida, é elogiar ao Senhor, é glorificar a Ele, é expressar admiração pelo seu caráter, pelos seus atributos, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Nós devemos fazer isso continuamente, adorar a Deus por seus atributos, por sua natureza, por sua ação providente em nosso favor. Deveríamos orar constantemente, dizendo: Senhor, eu te adoro porque o Senhor é o Deus providente. O Senhor é quem providencia todas as coisas para que eu viva, para minha família. Senhor, eu te louvo pela salvação oferecida em Cristo Jesus, pela obra do teu Filho completa. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és magnífico, Tu és todo-poderoso, Criador. Controlas todas as coisas, mas és também misericordioso. Veja, este salmo está nos chamando a esse tipo de ação, de atitude, ao contínuo louvor a Deus, à exaltação da sua majestade, dizendo continuamente, repetitivamente: Senhor, Senhor nosso, quão majestoso em toda a terra é o teu nome. Contudo, entre o fim do versículo 1 e até o versículo 8, o salmista, ele nos dá aí as razões pelas quais o Senhor é digno de louvor. O nosso Deus, que é majestoso, ele é digno de louvor, e Davi apresenta aí pelo menos duas razões. A primeira está no final do versículo 1 e no início do versículo 2. E a razão pela qual nosso Deus é digno de todo louvor é porque o Senhor majestoso usa os fracos para confundir os fortes. Veja o contraste presente no final do versículo 1 e no versículo 2. Davi diz assim: pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O contraste aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele colocou a sua glória acima, nos céus, onde nós, como criaturas, não podemos sequer alcançar. Isso é prova evidente da sua majestade, do seu poder, de que Ele foi o Criador de tudo. A glória dele está nos céus. Mas veja, ao mesmo tempo que a glória dele está nos céus, Ele expôs essa glória nos céus, o versículo 2 diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para vencer o inimigo, para calar o inimigo. Veja como a majestade de Deus se manifesta. O Senhor, que é todo-poderoso, que controla sobre tudo, que tem a sua majestade exposta no alto dos céus, Ele usa a fraqueza de pequeninos e bebês para evidenciar a sua força, para vencer os seus inimigos. O contraste aqui, meus irmãos, gira em torno do que Deus faz e não do que nós fazemos. Veja, é fato que Deus suscita a força desses pequeninos e das crianças de peito, e isso é prova desse contraste, mas a força aqui não está nesses pequeninos ou nessas crianças. A força aqui está no que Deus faz, porque os verbos aqui estão todos apontando para ações de Deus e não para ações do homem. Nenhum verbo em todo esse salmo faz qualquer referência a alguma ação do homem. O homem aqui é completamente passivo. O salmista está mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas e é Ele quem faz, é Ele quem age. O homem só recebe a ação, só sofre a ação. Deus é um ser exaltado e ninguém pode ser comparado a Ele. Mas na perspectiva do salmista, esse Deus majestoso, Ele usa coisas fracas. Ele usa coisas frágeis para realizar os seus propósitos, de vencer o seu inimigo. O texto diz que da boca de pequeninos e crianças de peito. Quando nós olhamos para essa expressão pequeninos, é possível nós pensarmos em crianças que já falem, já sejam talvez alfabetizadas e consigam proferir palavras e cânticos. Mas quando o texto especifica que crianças de peito, está falando de bebês. Está falando de bebês que são completamente dependentes de seus pais. Completamente. Nenhum outro animal
em toda a terra é tão dependente por tanto tempo quanto o bebê do homem. Este é o que é mais dependente em toda a terra. Nenhum animal precisa cuidar por tanto tempo do seu filhote, quanto nós precisamos cuidar dos nossos. Isso é prova, meus irmãos, da nossa insignificância, da nossa falta de poder, da nossa fragilidade, da nossa dependência de Deus e uns dos outros também. Um bebê, se ele não receber tudo, e não são poucas as providências que os seus pais têm que tomar para o cuidado de seus bebês, se isso não for feito, ele não pode viver, ele não tem boa vida. E o que Davi está fazendo aqui é mostrar que o Senhor usa essas criaturas frágeis, pequenas, essas criaturas pequeninas, essas crianças de peito, elas expressam como o nosso Senhor, ele evidencia a sua majestade. A fragilidade e a impotência do homem, a pequenez do homem é manifestada aqui. E, meus irmãos, isso é claramente ilustrado, essa expressão que nós vemos aqui no versículo, a final do versículo 1 e versículo 2, ela é claramente ilustrada na vida de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Deus homem, o Deus que encarnou. Ele nasceu de uma mulher. Ele se colocou nessa posição de fragilidade, de criança de peito. O Criador do universo, na encarnação, ele tomou o lugar da criatura. Ele se identificou como criatura. O Rei do universo que esteve entre nós, ele precisou de cuidados, assim como os nossos bebês hoje precisam de cuidados, de proteção. Jesus, enquanto bebê, ele continuou sendo Deus. Ele era aquele Deus providente que agia em favor de Maria. Deus, Cristo Jesus era o próprio Deus. Ele era quem providentemente agia de modo a transformar o sangue de Maria em leite. Ao passo que ele era também o bebê que necessitava do leite de Maria. Veja, Jesus, ele teve uma vida simples do ponto de vista humano, aparentemente insignificante, mas ele cumpriu o que foi dito em Isaías 53:3. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E fica claro que esse texto, este salmo, se aplica a Jesus quando você olha para Mateus, capítulo 21. Abra sua Bíblia em Mateus 21, a partir do versículo 14. O próprio Cristo, em Mateus 21, ele aplica este salmo a si mesmo. Mateus 21, a partir do versículo 14. Diz a Escritura: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo, o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus, meus irmãos, ao entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, era aclamado por pequeninos, que gritavam, Hosana ao filho de Davi. Reconhecendo, então, Jesus como o Messias. Os judeus indignados vão até Jesus e dizem assim, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Eles estão te reconhecendo como Messias. E Jesus responde a eles com o Salmo 8, com o versículo 2. Não apenas se identificando como Messias, mas se identificando como o próprio Deus, como aquele que é digno de louvor. E de fato, meus irmãos, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O apóstolo Paulo mesmo já declarou isso. Deus usa as coisas fracas para derrotar as fortes. E o nascimento do Deus que se fez homem é o maior exemplo dessa realidade, desta loucura, desta fragilidade. E é por isso que
é por conta dessa loucura de Deus se tornar homem, é que nós somos salvos. É por conta dessa loucura. Deus se tornou homem, se tornou um bebê frágil, que necessitava de cuidados, se tornou dependente. E para nós, esta loucura, ela não se resume a uma mera loucura, mas ela é o motivo da nossa vida, porque Cristo se fez homem. Nós somos perdoados dos nossos pecados, nós temos redenção nele, e nós somos chamados a crer nesse homem, que é Cristo Jesus, que não é apenas um homem, mas é também o próprio Deus, nesse homem perfeito. Nós devemos crer nele. Ele, de forma graciosa, se humilhou, assumiu forma de servo, como nós lemos na liturgia, para que, vencendo a morte, ele então pudesse nos trazer de volta o verdadeiro sentido da humanidade. O verdadeiro sentido da humanidade. É somente por conta de Cristo e de sua obra na cruz é que nós podemos nos identificar como verdadeiros homens, como verdadeiros seres humanos, como feitos à imagem de Deus. Quando Deus olha para o homem, ou ele vê o homem redimido, ou ele vê o homem caído. E nós precisamos crer em Cristo, para que, ligados a Cristo, ligado ao nosso representante, nós possamos nos unir com Davi e dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Se nós não estivermos unidos a Cristo, nós jamais poderemos nos unir a Davi neste cântico de louvor ao Senhor. Apenas aqueles que estão ligados a Cristo, que são membros de uma nova comunidade, que são feitos novas criaturas, somente estes podem se unir neste coro. Portanto, a mensagem deste salmo, logo aqui nesses versículos, ela se direciona para aqueles que não estão com Cristo. E ele diz: corra para Cristo. Confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Corra para Cristo hoje, porque fora de Cristo você não tem comunhão com Deus. Fora de Cristo você se afasta da verdadeira humanidade que só se encontra na pessoa encarnada de Jesus Cristo. O Senhor, que é digno de majestade, usa coisas fracas para confundir as fortes, para vencer as fortes. É isso que nos diz esse texto. Mas Davi ainda nos apresenta outra razão pela qual o Senhor majestoso é digno de louvor. E a razão é que esse Senhor, que é majestoso, ele criou o universo e concedeu o domínio ao homem. É isso que nos mostram os versículos 3 a 8. Nesses versículos nós vemos como Deus é descrito como um majestoso Criador. E no versículo 4, Davi se encontra num grande dilema. Veja esses dois versículos juntos. Davi diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Vejam, queridos, nestes versículos, Davi, ele está contemplando a criação. Certamente, Davi o faz à noite, quando ele registra apenas a lua e as estrelas, e ele acrescenta neste relato obra dos teus dedos. Não é difícil imaginar que Davi estivesse à noite contemplando os céus e vendo aquela maravilha, talvez percorrendo o seu dedo, ele consegue entender como Deus é aquele que criou toda aquela beleza apenas com a palavra do seu poder. Veja, nós podemos não perceber a majestade dos céus, desses astros, mas Davi os percebe. E Davi declara a majestade de Deus a partir dessa percepção. E logo ele pergunta: como, diante desse Senhor majestoso que criou todas essas maravilhas, como esse Senhor pode se lembrar do homem, pode visitar o homem? Veja, lembrar e visitar aqui são duas palavras que caminham para o mesmo sentido.
Primeiro, é preciso destacar que Deus ele não se esquece das coisas para que se lembre de alguma coisa. A ideia de lembrar aqui, ela carrega o sentido de prestar atenção, de sustento. E a ideia de visitar, ela quer dizer supervisionar, observar com cuidado. A ideia de Davi repetir essa ideia de que é um homem para que dele te lembres, que é o homem para que o visites, ela tem a ideia não de que Deus não se lembra do Marcelo Marisca. Deus sempre o teve. Deus sempre lembrou de si. Mas quando Davi diz, quem é o homem que dele te lembres e que o visites, é como se Deus dissesse, como se Davi dissesse assim, quem sou eu para que o Senhor haja a meu favor? Quem sou eu para que o Senhor me visite, venha ao meu encontro com algum propósito benéfico? Quem sou eu para que mereça qualquer benefício do Senhor? É isso que Davi está dizendo aqui. Vejam, queridos, como Davi percebe a sua insignificância na criação, quando ele olha para a majestade de Deus. Isso deveria fazer você perceber a sua insignificância também. Contudo, quando nós olhamos para este salmo desta maneira, nós vemos que Deus, de fato, cuida e protege o homem. De fato, age em favor desses seres frágeis, desses seres pecadores, e Ele os visita de modo especial. Aqui, nós podemos aplicar a nós uma palavra de conforto. Esse Deus que é majestoso, que é todo-poderoso, Ele não se esquece de nós. Ele jamais se esqueceu de nós. Esse Deus majestoso, Ele cuida de nós. Ele não apenas se lembra de nós, como Ele age em nosso favor de modo providente. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De modo que, mesmo nós sendo tão pequenos, tão frágeis, mesmo nós sendo sujos por conta do pecado, ainda assim, Deus, esse Deus grande e magnífico, Ele nos visita. Ele não nos deixa sem amparo. Ele nos visita constantemente. Ele nos provê tudo e todas as coisas. Não apenas as coisas materiais aqui citadas, mas Ele foi providente, de modo que a maior das necessidades do homem também foi suprida quando Ele envia o seu único filho, não para viver, mas para morrer em nosso lugar. De modo que essa é uma grande prova do amor de Deus para conosco. Ele está cuidando de nós, Ele está providenciando tudo na hora certa e do jeito certo. De modo que nós não precisamos nem nos preocupar mais com a morte, porque a enfrentaremos, é certo. Mas Cristo a experimentou por nós, e nós viveremos. Essa era a maior das necessidades do homem, ela foi providenciada pelo próprio Deus. E veja, o que pode surgir na nossa mente é uma pergunta mais ou menos assim: por que um ser tão frágil e tão insignificante recebe tanta atenção da parte desse Deus grandioso? Por quê? Essa é uma pergunta que Davi está fazendo aqui no versículo 4. Por quê nós recebemos esta graça de Deus? Nós não merecemos nada, absolutamente nada. E a resposta, além da glória de Deus, está no versículo 5, quando diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem, meus irmãos, é coroado de glória e honra, porque ele carrega a imagem de Deus. Neste pequeno homem frágil, Deus coloca a sua própria imagem, de modo que a dignidade do homem agora é mostrada, em contraste com todo o universo, com as estrelas e a lua que Davi está citando, e talvez os animais, e tudo o que existe no universo criado que nós conhecemos. Em contraste com tudo isso, o homem é o único que carrega a imagem de Deus. O homem é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus e por isso possui características, atributos que foram comunicados, que refletem o caráter de Deus. Aí está a razão pela qual existe alguma dignidade no homem, porque ele
foi feito à imagem de Deus. Perceba, nós somos feitos à imagem de Cristo Jesus, aquele que é descrito como o resplendor da imagem de Deus, como a imagem perfeita do Senhor. Nós somos feitos à imagem de Cristo. Esta é a ideia aqui. Veja comigo como toda a criação tem corpo material. Todos os animais, exclua o ser humano da equação, todos os animais têm corpo material, mas não tem corpo imaterial. Não tem. Se você olhar para os seres celestiais, você vai perceber que todos eles têm corpos imateriais, mas não têm corpo material. O único ser criado por Deus que tem corpo material e corpo imaterial foi o homem. Por quê? Porque ele carrega a imagem de Deus. Porque ele foi feito à imagem de Cristo. Cristo é aquele que tem corpo material e imaterial. E nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós somos feitos à imagem de Cristo. E veja, Davi aqui no versículo 5, 6, 7, 8, ele está nos levando para o relato da criação, para Gênesis 1 e 2. Veja que depois da afirmação que ele faz no versículo 5, ele passa a descrever o domínio que foi dado ao homem, que é uma citação lá de Gênesis 1, 26, 27 e 28, que narra o domínio do homem e o domínio que ele deveria exercer. O texto nos diz, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Veja, este é o relato de Gênesis 1. Relata o domínio do homem sobre todas as coisas. É a descrição de como as coisas deveriam ser. É a descrição de como o mundo sem pecado deveria ser organizado e dominado pelo homem. Ainda lá no Éden, em seu estado original, como coroa da criação. Mas veja que estes versículos, eles não se encaixam perfeitamente ao nosso contexto atual. Nós não dominamos do modo que este salmo descreve. Nós não dominamos perfeitamente. É certo que Adão, antes da queda, dominava sobre todas as coisas, inclusive sobre animais ferozes, de modo que ele não precisava de qualquer tipo de proteção contra aqueles animais grandes e que hoje nos causam medo. Nós os vemos em zoológicos ou pela televisão, sim, em zoológicos certos de que estamos bem protegidos, a fim de que eles não nos ataquem. Mas Adão não tinha qualquer proteção contra aqueles animais, ele dominava sobre todos eles. Mas hoje esse domínio se perdeu. Nós não conseguimos dominar sobre a criação. Nós não conseguimos dominar nem nós mesmos. Nós precisamos ser regenerados pelo Espírito de Deus e como habitação do Espírito de Deus, agora nós somos habilitados às boas obras. Mas eu e você sabemos que é difícil, não é tão fácil, nem ter domínio próprio, nem controlar a língua, nem deixar de cair em pecado na queda, meus irmãos. Essa imagem de Deus presente no homem, ela não foi perdida, mas ela foi distorcida. E uma das consequências dessa distorção é que o homem, que é a imagem de Deus, ele perde o seu domínio sobre a criação. O domínio que nós exercemos sobre a criação é mais bem identificado pelo mal que nós causamos do que pelo bem. Não é difícil você pensar nisso. Mas perceba algo neste texto que é muito interessante e deve trazer esperança para mim e para você. Se você prestou atenção nas leituras bíblicas que nós fazemos, inclusive a leitura que fizemos de Hebreus, ou se você tem uma tradução diferente da que nós comumente utilizamos aqui na igreja, você vai notar aí que o versículo 5, ele diz que o homem foi feito por um pouco menor do que Deus. Mas existem traduções que dizem que o homem foi feito por um pouco menor do que os anjos. E aí nós temos um problema. É Deus ou é os anjos?
Será que tem tanta diferença assim, pensarmos numa ou noutra coisa? Veja, se Davi aqui, ele está se referindo a Gênesis 1 e 2, ele está nos levando para o texto de Gênesis, nós precisamos olhar para o texto de Gênesis também. E o texto de Gênesis 1, versículo 26, nos diz que, então, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outro critério importante aqui para nós observarmos é a palavra hebraica que é usada aqui. E a palavra é Elohim. Elohim. Elohim, ela é utilizada tanto para Deus quanto para anjos ou seres celestiais. Ela tem esses dois usos. Mas veja, se nós estamos observando aqui que o homem carrega a imagem de Deus, se nós vemos a descrição de Gênesis 1, nós temos bons argumentos para crer que aqui o autor está se referindo de fato a Deus. E Davi faz muito isso, ele usa diferentes palavras para se referir a Deus e aos seus atributos. E Davi registrou esse texto inspirado. E veja bem, se o objetivo de Davi fosse apenas dizer que o homem ele tem alguma excelência, ele tem alguma superioridade no que diz respeito aos demais animais que estão na terra, não seria possível ou não seria adequado que Davi registrasse que o homem foi criado por um pouco maior do que os animais? Ou que o homem foi criado com inteligência? Ou inteligível, ou que o homem foi criado superior a esses animais? Faria sentido. Certamente nós não teríamos nem esta dúvida quanto à melhor tradução do termo Elohim, se é Deus ou anjos. Mas veja, o texto bíblico não nos define como maior do que os animais, do que esses seres que são descritos nos versículos 6 a 8. O texto bíblico nos define como um pouco menor do que Deus. Como eu disse no início, nós temos dignidade porque fomos feitos à imagem de Deus, mas não devemos ter uma visão muito excelente a respeito de nós, porque nós somos apenas a imagem, nós não somos Deus. E Davi aqui, ele registrou desta maneira, que o homem foi criado, foi feito por um pouco menor do que Deus, por uma razão, para que nós, através deste salmo, deste versículo especificamente, fôssemos chamados a olhar para cima, a olhar para Deus. Veja, Davi nos leva a olhar para cima quando ele diz, por um pouco menor do que Deus. Ele nos leva a olhar para cima, ao invés de olhar para baixo, para os seres que nós deveríamos dominar, o salmista, ele nos convida a olhar para cima. Ao invés de olhar para o restante da criação, para aqueles seres que nós deveríamos dominar, o homem agora ele é convidado a olhar para aquele de quem ele foi feito imagem e semelhança, a fim de se tornar mais parecido com ele, a fim de se tornar mais parecido com Cristo Jesus. E à medida que nós contemplamos Cristo exaltado, nós nos conformamos à sua imagem. O lado triste da nossa história é que nós, que fomos feitos à imagem de Deus, fomos regenerados e salvos, estamos destinados a viver para sempre com o nosso Senhor. Muitas vezes olhamos mais para a criação do que para o nosso Senhor e nos tornamos mais parecidos com a criação do que com o nosso Deus. Quando nós não olhamos para cima, nós olhamos para baixo. Nós deixamos de usar desse privilégio que é olhar para cima e nos tornarmos mais parecidos com o Cristo. Nós nos desumanizamos. O Salmo 115, ele é claro quando diz que os homens que adoram ídolos, eles se tornam parecidos com os seus ídolos. E um ídolo, meu irmão, é definido por qualquer coisa que você coloca no seu coração, no lugar que pertence a Deus. E se você olha para qualquer coisa, mais do que para cima, mais do que o seu Deus, você se torna menos humano, você se torna mais parecido com o seu ídolo. E esse salmo, ele aponta para Cristo por conta da nossa condição caída, porque Jesus é o homem perfeito descrito nesse salmo.
Jesus é o homem que domina sobre todas as coisas. Nós lemos Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9. Nós vimos que o próprio Deus enviou o seu Filho, que é Jesus Cristo, para nos salvar da nossa rebelião, para nos salvar do nosso pecado. Ele cumpre o Salmo 8 do modo que nós não conseguimos. Porque se esse salmo aponta para Gênesis 1 e para o domínio que o homem deveria ter exercido, quando a gente lê Gênesis 3, a gente percebe que nós não exercemos o domínio. Nós pecamos. Se fosse eu ou você no Éden, nós teríamos feito o mesmo que Adão fez. Nós teríamos caído, nós teríamos pecado. Mas o autor aos Hebreus, ele aplica o Salmo 8 a Jesus, dizendo que Jesus foi feito por um pouco menor do que os anjos, para cumprir o plano redentor de Deus. E assim, Deus, o Pai, o coroou de glória e honra e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele sujeitou todas as coisas. E por mais que nós não possamos ver ainda todas as coisas sujeitas a ele, nós já o vemos coroado com honra e com glória. Cristo já está coroado com honra e com glória. Ele suportou a morte a fim de que nós vivêssemos. E porque ele ressuscitou, nós temos a esperança de um dia sermos ressuscitados. E nós somos chamados a fixar os nossos olhos em Cristo Jesus exaltado. Este salmo, ele fala da majestade de Deus. E ao falar da majestade de Deus, ele nos convida a olhar para cima. Ele nos diz: vocês foram criados por um pouco menor do que Deus. Vocês não são o próprio Deus, mas olhem para cima, olhem para Cristo exaltado e assim tornem-se mais parecidos, sejam transformados à semelhança de Cristo. E por essa mesma graça que os salvou, por essa mesma graça, vocês sejam reabilitados a ser a imagem de Deus, que reflete o caráter de Deus. E assim nós podemos viver refletindo o caráter de Deus e não a nós mesmos. Não as nossas próprias intenções, desejos ou qualquer coisa que venha do nosso coração, mas à medida que olhamos para Cristo e somos transformados à sua imagem, nós somos habilitados pela graça de Deus a refletir o seu caráter como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo, somos feitos à sua imagem. Nós então nos aproximamos daquilo que fomos criados para ser, a imagem e semelhança do nosso Deus. E assim nós poderemos dizer novamente o mesmo que Davi diz aqui. Davi se identifica com o seu Salvador. Davi olha para cima. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele está contemplando o seu Salvador. E ele nos convida a contemplar o seu Salvador também, a fim de que nós possamos nos unir a ele e cantarmos: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que esta, meus irmãos, sejam as palavras que nos levem ao louvor e à adoração ao nosso Deus. Unidos por Cristo Jesus, habilitados pelo Espírito de Deus, que nós possamos cantar: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso em toda a terra é o teu nome. Amém.